Muito bom dia, boa tarde, graça e paz. Queridos irmãos e irmãs, é mais uma mensagem, mais uma palavra de reflexão. Domingo, dia 4 de fevereiro de 2024. Quando Neemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém, havia vários opositores que queriam impedir que a obra fosse concluída. Querido, quando você entende quem você é, quem você serve e para onde você vai, não tem, como diz, não tem mosquito. É mais uma meditação da palavra de Deus. Estou falando sobre a igreja primitiva. Eu queria nessa tarde falar sobre a economia doméstica, ou a economia cristã, segundo a igreja primitiva. A primeira pergunta que a gente pode nessa manhã pensar é: o que eu passo e por que eu passo? Eu vou repetir. O que eu passo e por que eu passo? Quando você passa, o que você passa? Parece uma retórica, né? Quando você passa, o que você passa? Permanecendo na doutrina, permanecendo na palavra, permanecendo na obediência. Com certeza, meu irmão, a sua maturidade, de acordo com a sua fidelidade, ela vai se moldando e te formando algo de dentro para fora. A maturidade não vem com os anos, vem com os danos, vem com as marcas, vem com as derrotas. Nem sempre, irmãos, as derrotas na nossa vida é para ficarmos derrotados. Pelo contrário, se você passou por algum fracasso, pegue esse fracasso, transforme em uma oportunidade e vá adiante. A igreja primitiva, ela nasceu debaixo de uma pressão, debaixo de uma perseguição. Só que quando você é perseguido, quando você é atribulado, quando você passa por momentos que você não quer passar, em Deus, saiba de uma coisa: em tudo isso existe um ensinamento. A melhor escola da vida é o deserto em obediência. Porque é no deserto que Israel aprendeu a depender de Deus, somente de Deus. E voltando para eu queria ler com você nessa tarde, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, verso 32. Verso 32. Você vai ver que no capítulo 4 mesmo de Atos, quando começou a perseguição da igreja, nós lemos no versículo 44 de Atos capítulo 2, que os que criam, os que creram, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Deixa eu falar um assunto importante para os dias de hoje, chamado dinheiro. Irmãos, todos nós temos uma promessa de sermos prósperos. Prosperidade é dom de Deus.
As pessoas, muitos pensam assim, né? Até muitos crentes, pensam que ser próspero é ter coisas. A igreja primitiva era o contrário. Ela tinha coisas e investia em pessoas. A igreja primitiva tinha bens, mas investia esses bens na propagação, na divulgação, no anúncio da palavra de Deus. Eu tenho essa experiência na minha vida, irmãos. Se eu quero vencer algum desafio, eu santifico a minha sementeira. E como que eu santifico a minha sementeira? Eu entrego semente para aquele que está no campo semeando. Se eu não posso ir aonde o pastor Laje Bahia está, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Minas Gerais, juntando, ganhando, transformando pessoas alcoólatras, pessoas drogadas, pessoas onde a sociedade largou de mão. Se eu não posso ir aonde ele está, eu invisto naquilo que ele é. Porque ele foi recuperado, sendo terapêutico, e hoje ele é uma pessoa que faz a mesma obra com pessoas que talvez ninguém mais acredite que haja jeito. A igreja primitiva, ela agia assim, irmãos. E hoje eu conheço muitos crentes que têm bens e é preso aos bens e não conseguem fazer nada. Quando Neemias, tem Neemias, você pode abrir a sua Bíblia se você quiser. Eu gosto desse assunto porque eu vivo essa verdade. Tem muitas pessoas pensam que ser humilde é não fazer questão de coisas. Muitos pensam que você não fala num assunto, você é humilde. Não, irmão, isso é bobagem, isso é conversa fiada. Quem aprendeu a ter fartura ou ter escassez na presença de Deus, o que vier para ele é lucro. Eu conheço muitos crentes, que se perder aquilo que ele tem, ele até sai da igreja do evangelho. Isso demonstra que ele não está firmado na videira e não entendeu para que ele foi chamado. Esse assunto pode te incomodar, porque eu vou falar de um assunto que é real na igreja hoje. Infelizmente, irmãos, existem ainda muitos crentes que adoram mamon, muitos crentes que adoram o dinheiro, que adoram as luxúrias. Crente não tem que ter luxo, crente tem que ter conforto. E para nós que servimos ao Senhor, o nosso maior conforto é ver vidas transformadas, libertas, salvas e servindo e fazendo a mesma coisa. Vamos ler a Bíblia. Já lemos aqui Atos capítulo 4, vamos ler Neemias. Neemias capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. Eu vou aqui dar uma introdução. Quando Neemias soube da notícia que Jerusalém foi sitiada, que estava destruindo as suas portas, que seu muro estava derribado, olha que Neemias tinha bens, Neemias tinha posse, porque um copeiro do rei, o Neemias era um copeiro mor. Ele era tipo um governante das coisas que o rei comia, vestia, bebia. Neemias era um responsável por uma área muito ampla do reino. Neemias tinha, bens. Mas qual a diferença de Neemias? Neemias era um exilado que foi recuperado e foi aproveitado e não perdeu a sua fé diante das coisas que ele recebeu nesse período. Por que Deus não dá aquilo que você está querendo? Será por quê? Por que você está esperando tanto tempo uma bênção? Crente não espera a bênção. Crente é a bênção. E Provérbios diz que é a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Por que Neemias
ele era um homem de Deus, chamado por Deus, entendendo o seu chamado. Neemias capítulo 1, versículo... Vamos ler o capítulo 1, do 1 até o 4, para entendermos onde eu quero chegar sobre a economia doméstica, ou as finanças de um crente obediente. A igreja primitiva, havia pessoas com posses e com bens, só que essas pessoas entenderam que as posses e os bens havia um propósito. O que você tem não é teu, porque se fosse você não perdia. Fosse teu, o diabo não roubaria. Fosse teu, você não ia gastar em medicamentos e enfermidades. Vamos ler, querido. As palavras de Neemias, filho de Racalias. Sucedeu que o mês de Quislei, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas ao fogo. Aqui foi uma situação difícil e perturbadora para Neemias. Neemias se importava com o seu próximo. Eu trabalho com centros terapêuticos e eu invisto com dinheiro, invisto com a minha oração, invisto com a minha mensagem. Sabe por quê? Porque quando você é preso em Jesus, você é livre daquilo que te prende. Porque Mamon quer te prender nessa terra. Mamon quer te prender na ostentação. Mamon quer te prender na avareza. Mamon quer te prender em coisas perecíveis. Mamon quer te prender a coisas terrenas. Inverta. Passe a investir em coisas eternas. O que Neemias fez após ouvir as más notícias? E sucedeu, versículo 4, sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui é o segredo, irmãos. Quando você se coloca na brecha da obediência, as demais coisas batem na sua porta. Quando você obedece à brecha da obediência, a enfermidade pode até passar perto de você. Porque está escrito no Salmo 91, está escrito na Bíblia. Salmo 91. Praga alguma chegará à sua casa. E às vezes, irmãos, eu conheço alguns irmãos que têm posses e é preso às posses. Eu conheço alguns irmãos que têm bens, mas é preso aos bens. Por isso, irmãos, aquilo que tem, ele pode perder a qualquer momento. Eu conheço muitos irmãos que pensam que a pessoa próspera é ter carros bons, casas boas e roupas boas. Irmãos, quem tem esse pensamento é aquele que não tem Jesus. Quem sustentava o ministério de Jesus? Não eram os pobres não, irmãos. Eram mulheres de posses. Mulheres que entendiam que investir em vida é o melhor investimento. Esse canal, por exemplo, é um investimento. Eu pago a internet. Para estar aqui falando com você, eu tenho um tempo de Deus para falar com você. E às vezes as pessoas sabem da necessidade do próximo, mas parece que o diabo consegue colocar ele numa visão terrena e humana, que ele consegue esquecer de que Deus só vai dar bens e coisas para aquele que tem propósitos. Jesus investiu numa vida minha como a sua que não vale nada. Como tem crente avarento na igreja,
Como tem crente que promete aquilo que não pode fazer. Eclesiastes capítulo 5. Abra comigo aí a sua Bíblia, meu irmão. Eu falo para você e te mostro uma palavra, porque a palavra de Deus é o que pode nos convencer, né? Mesmo muitos ouvindo a palavra, não conseguem se encurvar a palavra, mas assim, não vou ler. Queira você aceitar ou não. Se você aceitar, se não aceitar, não posso fazer nada. Eu não posso mudar o meu discurso para poder satisfazer as suas conveniências. A palavra de Deus ela é muito clara. Nesse texto, Pedro pregou duro para aquela multidão. Sabe o que o povo fez? Foi embora? Não. Sabe o que o povo fez? Perguntou, o que podemos fazer? Aí Pedro disse, abandone os seus pecados, converta os seus maus caminhos e creia em Jesus como Senhor e Salvador. Eu creio. Quase 3.000 se batizou. Já os discípulos, lá em João capítulo 6, verso 60, havia muito comedor de pão naquela época, como ainda hoje há muito comedor de pão. Há muito. Irmãos, eu fico vendo aí umas programações aí que diz ser cristã. E infelizmente, irmão, é o mesmo arroz com feijão. É o lenço ungido, é a água ungida, é o pau ungido, é isso ungido, mas é só barulho, irmãos. Irmãos, esses pregadores, irmãos, vão prestar conta com o Pai. Esses pregadores de autoajuda vão prestar conta com o Pai. E parece que é uma coisa do diabo, que tudo fazem e falam as mesmas coisas, quando não enverga a mãozinha, né? Tá entendendo, né? Quando não enverga a mãozinha. Uns que envergam a mãozinha, uns têm a postação de voz igual. Irmão, isso é besteira, irmãos. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 5, diz assim, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Versículo 4 diz assim, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Por quê? Porque não será de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. A igreja primitiva, eu fico só observando. Tem uma programação aí, numa rede. Eu até concordo, porque se não for dessa forma, infelizmente o crente não contribui. Nesse lugar que tem tantos milagres, tem lá, ó, tem que colocar o sacrifício na arca. Aí o cara com interesse de ver o resultado do seu problema, o que ele faz? Ele investe. Eu fico observando, irmãos, programas de televisão, o tempo todo é só propaganda da campanha que vai ser feita no tal domingo, na tal sexta-feira, só sexta-feira forte. Meu querido irmão, não existe oração forte. Não existe palavra forte. A palavra é uma, a oração é uma. Os profetas de Baal estavam clamando a Baal do meio-dia até o final do dia e nada aconteceu. Nas macumbas da vida se reza, se oferece sacrifício. Olha, irmão, na macumba, o cara que vai lá não vai lá de comer uma banana, tem que levar um fumo, um charuto, uma cachaça pro demônio. Aí na igreja, o crente cara de pau chega com a cara lavada, com as mãos vazias, é o famoso dá e dá. É dois irmãos gêmeos de Provérbios. Eu faço investimento nos centros terapêuticos, financeiramente, e sempre falo no grupo sobre esse trabalho que eu faço. Alguns irmãos falam assim, eu vou te ajudar, eu vou contribuir.
Está aqui, Eclesiastes capítulo 5. Quando falar que vai fazer, faça. Porque Deus não se agrada de votos de tolo. A igreja primitiva entendia quem era o que fazia e havia resultados. A propagação do evangelho não é de graça. Existem os meios. Na época de Jesus tinha as carruagens, tinha as carroças, tinha os cavalos. Cavalo tem que comer, tem que se alimentar, tem que beber água. Então é um investimento, irmãos. Como tem crente malandro no evangelho. Como tem crente, pensa que é esperto. Porque Deus te conhece, me conhece e nos conhece. Agora, cabe eu falar assim, Deus, se é para investir no reino, eu vou meter a mão no bolso e vou fazer. Agora, a igreja primitiva fazia isso, não faltava nada para ninguém. Pelo contrário. E hoje? O que você faz para o Senhor? Quer resultado? Para de ser mão de vaca. Quer resultado? Para de ser avarento. Quer resultado? Para de ser o que você é. Seja aquilo que Deus quer. Essa palavra é para mim e para você. Não é complicado. Se a igreja prosperava, é porque entendia que o que eles tinham não vinha deles. Vinha de alguém, vinha de alguém que estava acima deles. Que nessa tarde, meu irmão, você possa pensar nisso. Quer vitória? Abra mão de si e sirva ao Senhor de forma voluntária, de forma financeira, e seja um investidor do reino, da obra de Deus e da casa de Deus. Essa blusa que eu estou vestindo aqui, ó, foi um evento que nós fizemos aqui no nosso ministério. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Aí tem que um construtor com a muralha. Neemias capítulo 6. Que Deus te abençoe. Boa semana, bom começo de semana, debaixo da bênção do Todo-Poderoso. Eu estou orando por você. Fica na paz. Deus te abençoe. Amanhã tem mais. Compartilhe, divulgue, aperte o sinal de notificações e tenha uma boa tarde, um bom almoço, em nome de Jesus.